Pessoal, por acaso vocês já pensaram em trocar a porta do closet ou da lavanderia de vocês por uma cortina separadora de ambientes? Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje pra vocês. Eu trouxe duas cortinas aqui e hoje eu vou contar um pouco sobre as diferenças delas e pra que elas servem. Certo, pessoal? Então fica no vídeo que hoje vocês vão descobrir qual das duas é melhor em cada aspecto. Pessoal, primeiro eu gostaria de falar sobre a principal diferença entre essas duas cortinas. Bom, eu imagino que olhando daí não deve ter tanta diferença entre as duas. Porém, as duas são de dois tecidos diferentes. Essa aqui, ela é feita em malha elanca. É uma malha um pouco mais leve, um pouco mais maleável, no caso um pouco mais flexível, que ela estica um pouco melhor, se vocês forem ver aqui, ó, ela estica e tudo mais. Então ela tem elastano, é uma malha com elastano, então ela acaba sendo mais soltinha, como vocês podem ver. Já essa outra cortina aqui, ela é feita em micropercal, que seria um tecido um pouco mais grosso, um pouco mais escuro, como vocês podem ver. Vou botar na frente novamente, nem a outra. É um tecido um pouco mais escuro, que ele é um pouco... Em comparação com a outra, ele é um pouco mais privativo. E ao longo do vídeo eu vou entrar um pouco mais nesses aspectos, entende? Bom, pessoal, como vocês puderam ver de perto, tem uma boa diferença entre os dois tecidos. Por quê? Um acaba sendo mais grosso, como eu tinha dito, e o outro acaba sendo um pouco mais fino e um pouco mais maleável. Esse aqui, como eu disse, ele tem elastano na composição dele. Então ele vai acabar esticando mais, ele vai acabar sendo mais leve, ter um caimento um pouco melhor. Esse aqui já vai ser um pouco mais formal, entre aspas, mas ele vai acabar sendo um pouco mais formal. Eu já vi esse tipo de tecido sendo utilizado até em algumas peças de roupa e tudo mais. Então a diferença deles de perto vai ser muito gritante. Pessoal, agora eu vou ir lá pra baixo, vou colocar os dois em um varão que a gente já tem. E eu vou mostrar pra vocês na prática como fica o caimento de cada um deles, pra vocês entenderem um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. Então, pessoal, como eu tava falando pra vocês, eu queria mostrar um pouco sobre o caimento deles pra vocês. Aqui, ó. Esse aqui ele acaba sendo um pouco mais maleável. Eu não vou mostrar um pouco atrás ali porque o pessoal tá trabalhando. Porém, ele acaba sendo um pouco mais maleável por conta do tecido ter elastano. Já o micropercal, ele é um pouco mais rígido, o tecido é um pouco mais grosso. Como vocês podem ver, tem uma pequena diferença entre a translucidez, porque aqui acaba passando um pouco mais de luz, aqui acaba passando um pouco menos. Por mais que as duas, vocês conseguem ver lá atrás, o micropercal ele acaba trazendo um pouco mais de privacidade. Porém, é uma diferença um pouco mínima. Eu vou botar os dois lado a lado só para vocês verem um pouquinho. É uma diferença bem mínima. Só que a principal diferença seria mesmo a translucidez, como eu comentei. Como vocês podem ver, aqui do lado da malha elanca, a luz acaba passando um pouco mais. Aqui já acaba passando menos. Como vocês viram na prática, as duas têm mais ou menos o mesmo desempenho. Só que a malha elanca ela vai acabar sendo um pouco mais translúcida. A luz vai passar um pouco mais sobre ela e tu vai conseguir ver um pouco melhor o que tem por trás. Então, na questão de privacidade, o micropercal ele vai acabar saindo ganhando. Por mais que seja muita pouca diferença, como vocês viram ali no vídeo, ainda vai existir uma diferença, entende? Então, o micropercal, na questão de privacidade, ele ainda vai acabar ganhando da malha elanca. E claro, isso não vai ser uma desvantagem total. Por quê? A malha elanca, apesar dela ter uma translucidez um pouco maior, ou seja, tu consegue ver um pouco melhor atrás, a proposta das duas não vai ser algo totalmente privativo, ou seja, tu não vai colocar na porta do teu quarto, por exemplo, entende? Por mais que elas façam essa questão de substituir uma porta, entre aspas, elas vão ter o objetivo principal de separar o ambiente, ou seja, por exemplo, lá em casa, eu utilizo para separar o ambiente da minha lavanderia e da minha cozinha, entende? Porque as duas, elas acabam sendo lado a lado, só que eu não ia querer cheiro de comida nas minhas roupas, por exemplo, mas eu também não ia querer um cheiro de, por exemplo, sabão em pó junto com a minha comida. É mais para separar os dois ambientes, entende? Não vai ser uma total desvantagem, justamente porque ela vai trazer um ambiente mais aconchegante, principalmente pela questão ali dela ser um pouco mais maleável, ela ser um pouco mais franzidinha. Esse daqui ele acaba sendo um pouco mais grosso, por assim se dizer, algo mais firme, um pouco mais formal. Em questão de limpeza das duas, vai ser algo meio pau a pau também. Por quê? A malha elanca, ela pode ir na máquina. O micropercal, ele também pode ir na máquina, só que eu vou mostrar na prática a diferença das duas. Nessa questão da lavagem, pessoal, o que eu recomendo para vocês é que em ambas as duas cortinas, apesar de ser um tecido, eu recomendo que as duas sejam colocadas na lavagem leve ou na lavagem suave, como tiver aí na máquina de vocês. Por quê? Vai ser uma lavagem um pouco mais simples, que não vai acabar danificando a tua cortina, porque o que pode acontecer? Por as duas terem uma costura um pouco mais simples do que roupas, etc., elas podem acabar estourando ponto ou até mesmo no meio da cortina, na formulação do tecido, pode acabar puxando alguma coisa e vai ficar marcado na tua cortina. Eu imagino que vai ficar algo feio. Então o que eu recomendo para vocês? A lavagem leve vai ser a melhor opção para ambas as duas. E durante a secagem, o que eu recomendo? Primeiro de tudo, o micropercal, como vocês vão estar vendo no vídeo aí, ele vai, depois da lavagem, ficar muito amassado, porque geralmente, por ser um tecido que não tem elastano e um tecido que seja um pouco mais grosso, geralmente, ele vai acabar ficando mais amassado, ele vai ficar com aspecto de amassado, que nem aquela roupa que tu demorou um tempão para usar e ela ficou amassada. Geralmente é roupa que não tem elastano, entende? Então, o que eu recomendo para vocês na questão do micropercal?
vocês vão estar botando ele a secar, não pode ser no sol, porque eu já ouvi alguns relatos de pessoas falando que se vocês deixam secar no sol, ele pode acabar encolhendo. Não entendo muito bem o motivo, posso trazer um vídeo indicativo aqui do micropercal para vocês, informando um pouco melhor. Mas já ouvi relatos falando que ele no sol pode acabar encolhendo. Já a malha elanca, vocês podem sim colocar no sol a secar, mas o que eu recomendo? Por ela ser um tecido que ela vai acabar, depois de lavar, como vocês viram ali no vídeo, depois de lavar, ela já vai acabar saindo basicamente pronta. Vocês podem botar a secar no próprio varão, claro. Vocês vão deixar bater ele na máquina. Não sei se a lavagem leve, na verdade, tem batida. Mas enfim, vocês vão deixar ali ela ficar um pouco mais seca e vão colocar diretamente no varão. Por quê? O próprio vento que bater nela, ou com o tempo, ela provavelmente não vai acabar pingando, porque por ser um tecido muito fino, ela não vai absorver tanta água. Ela vai ficar ali no varão e vai secar no próprio varão. Então não vai ser um problema se tu botar direto no varão. Na questão da versatilidade, a malha elanca também vai sair ganhando. Por quê, pessoal? Querendo ou não, ela é mais versátil, ela não amassa tão fácil e o tecido dela acaba sujando mais dificilmente. Por quê? Não sei se vocês conseguem ver daí, pessoal. Mas só de estar mostrando pra vocês, ó. Não sei se você consegue ver também, não sei se está focando, enfim. Mas só de estar mostrando para vocês aqui o micropercal, de ter tirado o pacote e mostrado para vocês, ele já acabou sujando e juntando um pouco de pelo aqui. Ou seja, ele suja mais fácil, ele amassa mais facilmente, principalmente se tu tem muito trânsito na tua casa, por exemplo, a tua mãe tá passando para cá, o teu tio tá passando para cá, tu tá passando para lá de novo, o cachorro tá passando para cá, tu que tem muito bicho na tua casa, geralmente ele vai acabar sujando mais fácil e amassando mais fácil também, porque ele amassa muito facilmente. E aqui, a malha elanca, ela não amassa tão fácil e o tecido dela, por conta do elastano também, ele acaba sujando mais dificilmente. Ele acaba grudando menos sujeira, ele não pega tanta poeira assim. Ó, eu posso passar toda a mesa aqui. A gente tem gato aqui. Então, agora vai ser o veredito. Passar um pouco no sofá aqui, tá um pouco sujo. Ó, ele acabou grudando um pouco, mas ele não gruda tanto como se fosse o micropercal. O micropercal, só de deixar em cima da mesa, ele já tá força de pelo aqui. Tem bastante poeira também nele. Enfim, então nesse quesito, ele vai acabar sendo um pouco melhor. Por conta do tecido das duas terem composições diferentes, elas vão acabar tendo durabilidades diferentes também. O micropercal, ele vai acabar desbotando muito mais facilmente. Em contraparte, a elanca. A elanca, ela é muito difícil de desbotar. A gente tem uma cortina de malha elanca aqui que ela tem já uns 2 aninhos por aí e ela não desbotou até hoje. Ela também não mudou o tamanho. Diferente do micropercal, que pode acabar com o tempo, após algumas lavagens ou dependendo do mau uso. Se tu botar a secar no sol, por exemplo, ou se ele tá muito molhado ali, tu já passar um ferro quente. Bom, enfim, existem vários motivos que podem acabar acontecendo. Mas após algumas lavagens, como eu disse, ele pode acabar encolhendo, entende? Ele vai acabar mudando de tamanho. Então ele vai ficar mais feio e tudo mais. Então nessa questão da durabilidade, a elanca vai ser muito superior. Por conta da formação do tecido dela, como eu disse. O tecido dela tem elastano, ela acaba esticando um pouco melhor, o que impede dela acabar encolhendo, por exemplo. O preço das duas também vai acabar sendo um pouco diferente, pessoal. Por quê? Apesar da elanca aparentar ser um tecido um pouco mais completo, por conta do elastano que eu citei, o micropercal, ele acaba tendo uma gramatura um pouco maior e, geralmente, ele é um tecido um pouco mais caro do que a elanca. Então, o preço das duas vai acabar variando um pouco. A elanca, ela vai... hoje, no dia de hoje que a gente tá gravando, que eu tô gravando esse vídeo, ela sai em torno ali dos 33 a 40 reais. Já o micropercal, ele sai ali em torno dos 40 a 70 reais. Então, vai muito do teu bolso e do que tu quer como objetivo. Claro, se tu procura um pouco mais sobre a questão daquela privacidade que eu falei, tu pode acabar indo de micropercal. Ou se tu prefere essa questão do micropercal ser um pouco mais rígido, não ter tanto aquele balanço e tudo mais, claro, vai muito de gosto para gosto. Mas a malha elanca, com o preço de 2 malhas elancas ali, de 2 cortinas de malha elanca, tu acaba comprando um percal, mais ou menos. É diferença de 10 reais, talvez. E claro, vai depender muito da loja que tu for comprar e do tamanho da cortina que tu for comprar. O que eu recomendo se vocês forem comprar a malha elanca, que é uma diquinha que eu deixo sempre pro pessoal. Compra duas. Por mais que no varão fique um pouco mais estreito ali, por conta de ser duas juntas, ela vai ficar com um efeito franzido. Então vai ficar muito mais bonito. Eu, particularmente, acho muito mais bonito as duas juntas, porque o efeito franzido ela deixa um pouco mais bonito a questão da cortina. Então, eu acho que se vocês forem comprar a malha elanca, eu indicaria que vocês comprassem duas para ficar esse efeito franzido que deixa muito mais bonito, deixa um efeito mais sofisticado e tudo mais. Como uma conclusão final, pessoal, o que eu daria de minha opinião? Se tu quer mais praticidade, versatilidade, tu quer um preço melhor, que cabe mais no teu bolso, tu quer algo que vai combinar com qualquer local que é mais bonito, eu particularmente acho mais bonito, na verdade, né? Tu vai de malha elanca. Ela é muito mais versátil, ela vai combinar com qualquer local que tu for colocar. Se tu quer algo mais formal, tu quer algo mais robusto, que traz uma privacidade um pouco maior, querendo ou não, em comparação das duas, como vocês conseguiram ver aqui, ela tem um pouco mais de privacidade, tu iria de micropercal. Mas como uma consideração final, eu recomendo mais a malha elanca. Ela vai ser mais versátil, como eu disse, o preço é mais acessível em relação ao micropercal. Se tu quer um micropercal, tu prepara o bolso, porque apenas uma cortina vai acabar saindo quase o preço de 2 cortinas da malha elanca. Então,
Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu recomendo muito essa cortina de malhando pra vocês. Eu vou estar deixando o link de duas cortinas aqui, das duas cortinas aqui embaixo do vídeo. Bom, posso estar deixando na descrição ou nos comentários fixados. Eu não sei exatamente porque não sou eu que posto os vídeos, eu apenas produzo vídeos aqui pra vocês no canal. É uma honra estar fazendo vídeo pra vocês aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um likezinho e comenta aí pra mim se vocês já viram esse tipo de cortina aqui, que são cortinas separadoras de ambiente. Se vocês têm na casa de vocês, bom, eu posso estar trazendo vídeo de algumas outras cortinas que existem aí na internet pra vocês comprarem. Se vale a pena comprar, só vocês estar deixando aí nos comentários se vocês têm interesse de ver um vídeo assim. Enfim, como eu disse, se vocês gostaram do vídeo, deixa um likezinho pra ajudar a gente, se inscreve no canal e um tchau, tchau, pessoal.